Irmãos, vamos dar início ao nosso seminário dominical e hoje nós vamos falar sobre os deveres dos presbíteros, que é o artigo de número 16 do nosso regimento. Então, nós temos o regimento ao fim do inário, como vocês já sabem. Antes de nós lermos uma passagem da Escritura, vamos orar rogando a bênção de Deus. Senhor, pedimos agora que a Tua bênção esteja sobre nós, o Senhor favorável, propício aos nossos esforços, à nossa edificação. O Senhor nos conduza neste breve estudo, porque tudo o que falarmos aqui é do Teu interesse, é para a Tua glória e para a Tua honra. Abençoa, Deus, que todos sejamos edificados com o que veremos e também outros que porventura assistirão este estudo na internet. Abençoa a Tua igreja, tanto as igrejas reformadas do Brasil quanto as demais igrejas verdadeiramente evangélicas, para que ali haja o verdadeiro ministério da palavra e o verdadeiro ministério bíblico do presbiterato. Obrigado porque o Senhor mesmo, como nosso supremo pastor, cuida de nós e os pastores, os presbíteros são mais uma prova disso. Rogamos para que o Senhor o sustente a todos. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos ler uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, 1 a 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Pedro diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A chave para nós entendermos essa pequena porção da Escritura, primeira carta de Pedro, capítulo 5, 1 a 4, é, em português, essa ordem que Pedro dá aos presbíteros, os seus colegas de ofício de ministério, que se encontra no versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Vejam que o que ele diz no versículo 1 é uma introdução a essa ordem, a esse imperativo. E o que ele diz, ainda já no versículo 2 até o versículo 4, é para reforçar essa ordem. Pedro, então, está interessado que os presbíteros exerçam seu ofício, seu ministério pastoral, entre o rebanho o qual Deus os confiou. E por isso ele argumenta que, como eles, também é presbítero, que, como eles, ele também é participante da glória que será revelada, e que, como eles, que como os presbíteros, Pedro também tem sobre si o supremo pastor, o chefe dos pastores, o pastor dos pastores, no versículo 4. Então, o que nós leremos, o que nós vamos ver, observar agora no nosso regimento, são formas ou aplicações da maneira ou das maneiras como as igrejas reformadas no Brasil entendem este pastoreai, não é? Sejam pastores, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. O nosso artigo é o artigo de número 16. Os deveres dos presbíteros, artigo de número 16. E ele diz assim: os deveres dos presbíteros são supervisionar a igreja de Cristo, junto com os ministros da palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o Evangelho,
cuidar da pregação da palavra, dos cultos, da administração dos sacramentos, do ensino e do evangelismo. Fazer fielmente visitas na congregação, exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados, zelar como mordomos da casa de Deus para que tudo seja feito com decência e boa ordem, auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. Há muita coisa que nós podemos observar no artigo 16. O artigo começa dizendo que a primeira, não necessariamente em ordem de importância, mas é possível enxergarmos que isso dá um panorama geral das obrigações do presbítero, dos deveres do presbítero, como sendo o seu primeiro dever o de supervisionar a Igreja de Cristo. Supervisionar a Igreja de Cristo. O nosso regimento nesse artigo, na verdade, toda a fé cristã usa certa linguagem que para o mundo pode soar muito estranha. Imaginem que certos homens são colocados como supervisores de certos grupos da sociedade. Muita gente teria aversão a essa ideia. Alguém que tem um ofício e, portanto, está numa posição superior a mim, a qual eu devo me submeter. Mas nós entendemos que isso é bênção de Deus para nós. Essa supervisão, como Pedro diz, não é para dominação, não é supervisão para a sorte da ganância, mas visando o bem do próprio rebanho. E a linguagem, ainda que já bem explicada, ainda que já tão firmada na nossa mente, a imagem, a ilustração, é a ilustração de um pastor e o seu rebanho de ovelhas. Nenhuma ovelha vai reclamar de ter de se submeter ao seu pastor. Isso é segurança para ela. Assim também é para a nossa bênção, para o nosso bem, que o Senhor colocou sobre nós supervisores. Já tratamos também algumas vezes, ao longo dos últimos meses, nós temos estudado especificamente sobre o ofício do presbítero. E, particularmente, creio que nós não podemos esgotar esse assunto, ou a importância desse assunto, ou a relevância desse assunto, dado o nosso contexto evangélico brasileiro. As igrejas evangélicas, a maioria delas pelo menos no Brasil, entende que o presbítero é uma espécie de administrador, uma espécie de encarregado de assuntos burocráticos e de alguma forma auxiliar ali nas reuniões do conselho, o pastor. Há presbíteros que não têm o dom, tampouco o interesse de exercer o ofício qual Cristo lhes confiou. O trabalho do ensino, do pastoreio, da leitura pública da palavra de Deus, etc. Irmãos, este é o nosso contexto. Presbíteros que assumiram um ofício que foi esvaziado do seu significado. Mas o nosso artigo diz que ele deve, em primeiro lugar, supervisionar a Igreja de Cristo. E nos nossos estudos anteriores nós já vimos que essa palavra supervisão é a que tem o mesmo significado semântico de bispo, né? Bispo é o supervisor. Portanto, o presbítero é bispo, é pastor, supervisor do rebanho na Igreja de Cristo. Vamos seguir no nosso artigo. Eles devem supervisionar a Igreja de Cristo junto com os ministros da palavra. Vejam que é interessante a maneira como Pedro se dirige aos presbíteros da igreja, ou das igrejas a qual a epístola foi endereçada, porque ele diz
porque ele roga aos presbíteros e se iguala ao seu ofício. Eu, presbítero, como eles. E isso hoje isso é contracultural. Nós temos aqui um apóstolo, um homem que andou com Cristo, que, como Pedro diz, viu os sofrimentos dele, viu o Senhor ressurreto, passou aqueles 40 dias com o Senhor, e quando está escrevendo aos presbíteros da igreja, não diz, escrevo aos presbíteros, rogo aos presbíteros, eu que sou apóstolo, sobre vocês. Não. Eu, Pedro, sou presbítero como vocês. Então, o nosso artigo diz que os presbíteros devem supervisionar a igreja juntamente com os ministros. Porque ainda que haja uma distinção entre ministros da palavra e presbíteros, o ministro sendo o presbítero que se afadiga nessa obra, ele dedica todo o seu tempo à leitura, preparação de estudo, sermão. Ainda que haja uma pequena distinção, tanto o ministro quanto o presbítero são pastores. Tanto o apóstolo como o presbítero são pastores. Eles devem supervisionar a igreja de Cristo junto com os ministros, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o Evangelho. Isso tirado de contexto, pode inclusive servir como instrumento de dominação. Já que o artigo não diz o que é se comportar em vida e doutrina como o Evangelho, eu vou apertar quando eu quero, eu vou afrouxar quando eu quero, para eu dominar sobre vocês. Mas o presbítero, alguém poderia fazer isso, né? O presbítero que está interessado na edificação, no cuidado, na proteção espiritual das ovelhas que o Senhor lhe encomendou, fará isso de acordo com as diretrizes de 1 Pedro, capítulo 5, 1 a 4. A supervisão, como já falei, é para o bem. É para o bem da ovelha. É para o bem do irmão e da irmã. E há um aspecto aqui dessa supervisão que, na verdade, cabe a todos vocês, que são membros, que estão caminhando para a membresia na Igreja de Cristo. Você também deve supervisionar o seu irmão. Você também... E aí, talvez caiba uma breve explicação do que queira dizer o supervisionar. Não quer dizer que você está sempre com a sirene ligada e com as anteninhas de vinil, procurando pecados e tropeços no seu irmão. A esse respeito, o Senhor Jesus Cristo disse que você tem que tirar a trave do teu olho antes de enxergar o cisco no olho do seu irmão. Mas que se você convivendo com ele, estando junto com ele, observa na vida dele alguma falha, você que não tem ofício na igreja, tem a obrigação de ser fiel e de amar o seu irmão e de amar a Deus ao repreendê-lo e exortá-lo. Além disso, se você, como um crente, se você que ama a Deus, membro da igreja, observa o seu presbítero agindo de maneira incoerente com a fé que ele professa, você tem a obrigação de exercer a fidelidade para com o Senhor e, supervisionando a vida do seu presbítero, exortá-lo naquele momento. Então vejam que, quando nós damos esse contexto todo, o sacerdócio universal dos crentes, sobre o qual o próprio Pedro fala, o princípio da não dominação, do qual Pedro fala, nós entendemos o privilégio que é termos pastores que estão supervisionando e auxiliando, de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida cristã. Eles devem também cuidar da pregação da palavra, dos cultos, da administração dos sacramentos. Então, vejam, o papel dos presbíteros nas igrejas reformadas é o de atentar-se à palavra pregada pelo ministro,
para ver se ela permanece fiel ao Evangelho, à Escritura, à fé reformada que ele confessa. Os presbíteros estão trabalhando quando, no culto, estão ouvindo o sermão. É claro que aí cabe a cada um deles, como disse C.S. Lewis, né? É preciso que em algum momento você se alimente da verdade que você está defendendo. É claro que eles também têm de se alimentar, eles também são ovelhas. Mas durante a pregação, os presbíteros estão julgando a palavra no sentido de que estão avaliando para saber se ela permanece conforme a Escritura que o Senhor nos entregou. Por isso, eles cuidam da pregação da palavra, dos cultos, cuidam também da administração dos sacramentos. Sobre a administração dos sacramentos, o próprio artigo vai dizer um pouquinho mais adiante que eles devem exercer a disciplina para que os sacramentos não sejam profanados. Então, o irmão pega um flagrante pecado, o irmão que confessou seu pecado, e precisa ser disciplinado, para que a mesa do Senhor não se torne um lugar comum, um lugar qualquer, uma mesa vulgar. Então, muita coisa está compreendida aqui na administração dos sacramentos, né? O cuidado da família que tem os seus filhos pequenos ou já crescidos. O cuidado com a família que vai ter acesso à mesa, para que as crianças, os adolescentes, os jovens adultos façam logo a sua profissão de fé e possam ter acesso à mesa. Esse também é trabalho dos presbíteros. Eles cuidam também do ensino e do evangelismo. Não apenas o que é pregado no culto solene, mas o que é ensinado na igreja, o presbítero tem de estar alerta, tem de supervisionar, sendo ele mesmo um dos responsáveis deste ensino. Ele cuida também do evangelismo, sobre auxiliando os irmãos sobre como evangelizar, maneiras sábias de evangelizar, maneira bíblica de evangelizar. Fazem fielmente visitas na congregação. As casas, as famílias recebem as visitas destes presbíteros. Isso faz parte do trabalho pastoral dele. Nessas visitas, ele toma conhecimento das necessidades, das fraquezas, dos pedidos de oração, e pode, de uma maneira mais individualizada, aquela família, auxiliá-la, pastoreá-la melhor. Exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados, já falamos brevemente sobre isso. Zelar como mordomos da casa de Deus, para que tudo seja feito com decência e boa ordem. Isso parece que está resumindo todo o trabalho dos presbíteros, né? Lá no início nós temos os supervisores, ou o presbítero como supervisor, e aqui, mais ao final, nós temos este resumo. Zelar como mordomos, para que tudo seja feito com decência e boa ordem. Reparem, meus irmãos, nesse termo que nós temos aqui no artigo, que é o mordomos, ou o princípio de mordomia que o artigo trata. Então, vejam, mordomia é quando alguém recebe de outra pessoa os cuidados de algum bem. Aqueles bens, aquela casa, aquele dinheiro, aquele carro, aqueles livros, não são meus. Foi o meu amigo que deixou comigo. Ele disse que eu poderia lê-los, ele disse que eu poderia usar o carro, ele disse que eu poderia morar na casa, mas que ele em breve voltaria e aí eu devolveria esses bens para ele e eu teria de prestar contas. Morei aqui na casa, uma janela quebrou, mas eu consertei, entupi o cano, mas eu arrumei, etc. Assim também,
o zelo que os presbíteros têm para com a igreja de Cristo é um zelo de acordo com esse princípio da mordomia. O que quer dizer que o ofício não é deles, a igreja não é deles, a palavra não é deles, a vontade feita na igreja não é deles. Mas eles são mordomos na casa de Deus. Isso quer dizer, mordomos dentro do povo de Deus. Ele está cuidando daquele povo, está cuidando daquele rebanho preciosíssimo. Isso deve causar temor em cada presbítero, em cada homem que algum dia almeje, que já almeja esse ofício, o ofício do diaconato também, e também o ofício do ministério da palavra, porque eu não estou na minha casa, eu não estou cuidando das minhas coisas, outro é dono desse povo. E esse povo é tão precioso para ele que ele pagou o preço mais alto que havia a pagar por este povo. Portanto, se Cristo deu a vida por cada um de nós, os presbíteros devem ter isso em mente quando pastoreiam sobre nós. O Senhor ama muito esse povo. O Senhor ama muito essa igreja. A minha obrigação é de ser fiel aos princípios que Ele me entregou para o pastoreio deste povo. Eu sou mordomo aqui, não o dono dessa igreja. Eles também devem auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. Vejam que quando o artigo fala já no finalzinho sobre o presbítero dando bons conselhos ao ministro, a maneira como o artigo diz isso é auxiliando os ministros. Aqui também os presbíteros não vão dominar sobre o ministro da palavra, como infelizmente alguns de nós já podem ter testemunhado em algumas igrejas. Conselhos literalmente sufocando, dominando, pressionando o ministro. Mas os presbíteros auxiliam este irmão com bons conselhos. Assim como o presbítero supervisiona, pastoreia a igreja para o seu bem, ele também auxilia o ministro para o seu bem. E termina dizendo que o presbítero deve supervisionar o ministro da palavra em doutrina e vida. Vejam, meus irmãos, que quando o artigo fala do dever dos presbíteros para com os ministros, usa as mesmas palavras dos deveres do presbítero para com os membros. O presbítero supervisiona os membros, cada membro da igreja, em doutrina e vida conforme o evangelho. Isso já no comecinho do artigo. E agora no final, o presbítero supervisiona o ministro em doutrina e vida. A mesma linguagem. Agora o artigo está falando que presbíteros e ministros têm o mesmo ofício na casa de Deus. Não existe essa hierarquia invisível que há em muitas igrejas. O diácono é o menor de todos. O presbítero é maior que o diácono. O pastor é maior do que o presbítero. Não, mas pastor e ministro e presbítero têm o mesmo ofício. E por isso, já que o presbítero cuida de todos os membros, o pastor também é ovelha e também precisa ser pastoreado, supervisionado em doutrina e vida. Essa é uma doutrina que nós faremos bem em nos apegarmos a ela, a doutrina bíblica do ministério pastoral. Porque criando na nossa igreja, criando em nossas igrejas uma cultura de pastoreio entre todo o conselho, nós vamos fazer com que toda a igreja siga de maneira mais saudável o seu curso. Agora, o papel do pastoreio não está apenas sobre os ombros do ministro. Das conversas difíceis,
das perguntas difíceis, das exortações, da disciplina. Isso sobrecarrega, leva o ministro da palavra à estafa, além de fazer com que os presbíteros sejam infrutuosos e infiéis no seu trabalho. Mas quando todos exercem o seu pastoreio, todos do conselho exercem o seu ofício, toda a igreja cresce de maneira mais saudável. E até os irmãos se lembram e são relembrados, os irmãos são relembrados da sua obrigação de pastoreio do seu irmão. Deus assim nos abençoe e nos conceda sempre ministros e presbíteros, oficiais na Igreja Reformada do Brasil, de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez agradecemos por este ofício pastoral, o qual o Senhor entregou à igreja para o nosso bem. Dá, ó Deus, que não tomemos como garantido este ofício, a saber, que os presbíteros nos pastoreando e sendo fiéis à ordem que o Senhor deu a eles, isso seja aos nossos olhos pouca coisa. Mas o Senhor nos abençoe para que valorizemos sempre os nossos oficiais, por conta daquele que os colocou nestes ofícios. E lançando mão deste instrumento para o nosso bem, glorifiquemos ao Senhor. Que pecado, ó Deus, quando os presbíteros são infiéis no seu trabalho, ou quando as ovelhas rebeldes se não submetem a eles, mas queremos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos auxilie, tanto oficiais como membros, a trabalharmos todos segundo o que o Senhor nos deu para o Senhor mesmo. Abençoe a nossa pequena congregação. Fique conosco neste dia do Senhor, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém.